Olá, é um prazer ter você aqui no Devocional 2024. Para aqueles que não sabem, estamos meditando nas Escrituras Sagradas, um plano de leitura anual e compartilhando aqui com você aquilo que Deus tem falado em nossos corações. Você também pode compartilhar aquilo que Deus tem falado com você, colocando nos comentários. Vai ser muito importante. Se você por acaso ainda não tem o plano de leitura no seu computador, no seu celular ou impresso, é só você ir no meu canal, André Cageu Oficial, é só você entrar lá, André Cageu Oficial, no YouTube. No vídeo do dia 29 de dezembro, uma sexta-feira, o último vídeo que nós postamos no ano de 2023, você vai encontrar um link na descrição do vídeo. E nesse link está o plano de leitura anual que nós estamos seguindo, que é o plano de leitura cronológico. Então, vale a pena você investir o seu tempo, a sua mente e os seus olhos e ouvidos para esta meditação toda especial. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis, capítulo 12, 13, 14 e 15. Momento em que Abraão entra em cena. O Abraão, para aqueles que já são familiarizados, é o, biblicamente falando, conhecido pai da fé, né? E quatro pontos me chamaram a atenção sobre Gênesis 12. Você está com tempo para ouvir o que temos para falar? Porque é muito profundo. Se você puder, pegue aí até uma caneta para você anotar, porque Deus falou fortemente. No capítulo 12, versículo 1, nós vemos ali Deus falando com Abraão. E Deus se revela a cada um de nós como Ele quer. E quando Ele se revela, preste atenção nisso, a voz dele é inconfundível. É impossível uma pessoa dizer que aquilo que ela teve como sinal, como uma voz em sua consciência, ou situações diante de si, não foram trazidos por Deus. Por isso que Abraão, ele com ímpeto, tomou uma decisão de se lançar. Aliás, o versículo 2 ao 4 fala sobre isso. Deus faz as promessas, Deus fez as promessas, no caso, naquela ocasião, ele fez as promessas e hoje em dia também ele faz as promessas. E nós temos que nos lançar, preste atenção, crendo no seu caráter. Não é nem crendo na promessa, é crendo no caráter. Quando uma pessoa que tem caráter fala para você, olha, eu vou te esperar em tal lugar, tal hora. Se você sabe que essa pessoa tem caráter, você fica tranquilo porque você confia no caráter desta pessoa. E Deus, ele no seu caráter perfeito, ele quando falou com Abraão e fez aquelas promessas, Abraão se sentiu seguro, confiante no caráter de Deus. No versículo 6 e no versículo 7, a palavra de Deus mostra Abraão erguendo um altar. Eu vou ler para você. Ele diz assim, preste atenção. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Não esqueça do vídeo anterior que nós já postamos aqui no Devocional, que os cananeus, que eles são da descendência de Cã, eles eram pagãos, eles eram idólatras, eles viviam uma vida de perversão. Caso você não tenha ainda acompanhado os vídeos anteriores desse nosso Devocional 2024, é bom você acompanhar. Nós já falamos desde Gênesis 1
até Gênesis 11, e agora estamos falando sobre os próximos capítulos. E aí ele continua dizendo assim, depois que ele chegou até aquela região. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Que interessante. O lugar onde se cultuavam os deuses pagãos, Abraão ergueu um altar ao Deus vivo. O que nós aprendemos com isso? Você vive no meio de incrédulos, você vive no meio de pessoas endemoniadas e pervertidas. Erga o seu altar, ou seja, mostre o seu caráter, a sua comunhão com Deus e o seu reflexo de Deus. É isso que ele quer. E muito interessante, você vai acompanhar durante a história de Abraão, que ele vivia erguendo altares. O que significa isso? Que você tem que começar a levantar um monte de altar no teu trabalho, na tua loja, na tua casa, onde você for? Não. Vida de altar significa vida de relacionamento com Deus. Quando você tem relacionamento com Deus, você tem um altar lá no teu trabalho, na sua casa. O altar é a sua vida de relacionamento com Deus. Guarde isso, anote isso. E por fim, o capítulo 12, no versículo 17, ele me ensina e me mostra uma coisa muito interessante, né? Primeiro, Abraão, ele vai por conta própria, por decisão própria, por escolha própria para o Egito. Deus não mandou ele para lá. E quando chegou lá, você que leu, viu que ele então entrou ali numa armação e em várias situações de histórias que ele teve que criar e contar para não ser morto, e ali quase que ele teve a sua esposa Sarai tomada por Faraó. E a palavra de Deus mostra uma coisa muito interessante no versículo 17, que o Senhor puniu Faraó. Sabe o que isso significa? Primeiro que, mesmo que os seus, ou seja, aqueles que são de Deus, ajam de forma insensata, Deus guarda os seus. Às vezes, você fala coisas, toma atitudes que não deve falar ou tomar, mas porque você é de Deus, Deus guarda você. E mesmo você tendo tido uma atitude de insensatez. Por isso a importância de manter a comunhão com Deus. Já o capítulo 13, 5 pontos me chamaram a atenção. Primeiro, versículo 13, capítulo 13, no versículo 3 ao versículo 4, mostra que Abraão voltou para onde ele não deveria ter saído. Você já observou isso? A Bíblia fala que ele fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar, veja, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Quer dizer, ele voltou para o lugar de onde ele não deveria ter saído. Você que está aí afastado da presença de Deus, volte. Volte para Deus. Eu não estou falando para você voltar para uma religião. Eu não estou falando para você voltar para uma doutrina humana. Eu estou falando para você se voltar para Deus. Porque é de lá que você nunca deveria ter saído, da presença de Deus. E Abraão aprendeu com isso. Essa é uma das características da pessoa que é de Deus. E a pessoa que é forte, a pessoa que é de fé, ela aprende com os erros que ela comete. Ele aprendeu. E você vai ver como que ele aprendeu. Olha só. Já no versículo 8 e 9, mostra que ele aprendeu. Porque a Bíblia diz que Ló, ele, juntamente com Abraão, tinham muitos pastores. E eles começaram a entrar em conflito. Então o que Abraão falou? Olha, para que não aconteça contenda entre nós, faz o seguinte, você vai
vai para o teu caminho, eu vou para o meu caminho. Uma característica, né, da pessoa que é verdadeiramente de Deus, sadia mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, é isso. Ela se mete em confusão, ela evita. E que interessante, né? No versículo 11 mostra que Ló escolheu para si aquelas campinas. Por que Abraão deixou Ló escolher? Porque na verdade ele não estava deixando Ló escolher. Ele não queria errar como ele havia errado na sua ida ao Egito. Então ele disse, em outras palavras, eu vou deixar Deus escolher por mim. E Ló escolheu para ele, para si. Nunca, absolutamente, tome as bênçãos de Deus, a glória de Deus e as rédeas da sua vida para si. Coloque sempre aos pés de Deus, para que Ele possa te guiar e te conduzir em cada ato e atitude. Já no versículo 13, a palavra de Deus fala uma coisa que me chamou a atenção, que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A Bíblia não entra de forma profunda sobre por que eles eram maus e grandes pecadores, mas acredita-se, estudos teológicos acreditam que eles eram pessoas pervertidas sexualmente, pessoas que viviam numa perversão sexual, como nos dias de hoje, né? Que nós vemos aí, infelizmente, você sabe muito bem como tem sido. Já no capítulo 14, 2 pontos me chamaram a atenção. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 10. Preste atenção nesse detalhe. Vou até chegar perto aqui para falar mais pertinho. Às vezes as guerras ao seu redor ocorrem e você não entende por que está tendo tanta guerra ao seu redor. Mas lá na frente você vai entender. Aquelas guerras que estavam acontecendo ali ao redor de Abraão, naquele momento ele até não entendia, mas lá na frente ele conseguiu entender, porque foi necessária aquela guerra. E é isso que Deus, ele permite, para que lá na frente essas guerras, elas lhe beneficiem. Quando houve a guerra, né, de 4 reis contra 5 reis. E lá no versículo 12, a gente vê, né? Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Aí a gente vê as consequências, né, de não deixar Deus escolher, não deixar Deus tomar a frente, né? A gente vê ali as consequências do que aconteceu na vida de Ló, que tomou para si a decisão e a escolha, e não deixou Deus guiá-lo, Deus conduzi-lo. Bom, e para encerrar, o capítulo 15, 3 versículos, 3 pontos me chamaram a atenção. Primeiro, no versículo 11, quando fala que Abraão, naquele momento da aliança com Deus, que estava sendo firmada, quando ele cortou os animais, passou no meio dos animais, o que me chamou a atenção são as aves de rapina que desciam sobre os cadáveres, porém, Abraão as enxotava. Nós sabemos que hoje em dia essas aves de rapina que descem com o intuito de roubar aquilo que está ligando você a Deus é a dúvida que tenta roubar a sua fé. Você precisa estar constantemente enxotando as dúvidas. Você tem que estar atento, você não pode deixar a dúvida criar um ninho na sua cabeça ou levar a sua fé embora, nem por um momento. Você tem que estar nesta guerra constante, defendendo a sua fé. Não é defendendo uma igreja, não é defendendo um líder religioso, não é defendendo uma opinião humana, uma doutrina humana, é defendendo a sua fé. Defendendo a sua fé em Cristo, fé em Deus. E o versículo 16, nós vemos ali, muito interessante, né? Que